Imagine um lugar onde um contrato de casamento pode durar 45 minutos. E algumas mulheres se casam com falecidos que já não estão neste mundo. Parece impossível, mas existe um país no mundo onde isso acontece devido a uma lei tão antiga quanto extrema. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, viajamos para o Sudão, um dos países mais extremos e desconhecidos do planeta. A nação com mais pirâmides do mundo, um canto remoto onde habitam os crocodilos mais agressivos da África e as pessoas mais altas da Terra, conhecidas como os gigantes da África. Um lugar onde os homens usam maquiagem para seduzir. As cicatrizes são usadas como símbolo de orgulho. Os dentes limados são pura beleza. E onde uma mulher pode escolher um marido, desde que possua vacas suficientes. Prepare-se para descobrir um dos países mais extremos e fascinantes. Uma nação com desertos e fronteiras tão hostis que parecem engolir aqueles que se aventuram demais. Vamos começar. No coração da África, em uma região onde o deserto se mistura com as águas do rio mais famoso do mundo, encontra-se o Sudão, um país tão antigo quanto enigmático. Uma terra vasta, dura e majestosa, que viu impérios nascerem e desaparecerem, deixando para trás segredos que ainda hoje surpreendem arqueólogos e historiadores. O Sudão é cercado por alguns dos territórios mais importantes do continente. Ao norte, faz fronteira com o Egito, a leste, com a Eritreia e a Etiópia, a oeste, com o Chad e a República Centro-Africana, e ao sul com o Sudão do Sul. Sua localização privilegiada ao longo do rio Nilo o torna um corredor natural entre o Mediterrâneo, o Saara e a África subsaariana. Fez parte do domínio britânico durante décadas, partilhou a administração com o Egito e o seu mapa foi moldado por decisões coloniais que ainda hoje influenciam as suas fronteiras e a diversidade cultural do país. Ao contrário do Sudão do Sul, onde coexistem dezenas de povos e crenças diferentes, o Sudão desenvolveu uma identidade mais homogênea, influenciada pelo islamismo e pela língua árabe. A maioria da sua população professa a fé muçulmana, e o árabe tornou-se a língua dominante após anos de presença otomana e britânica. Mesmo assim, sob esta aparente uniformidade, existe um mosaico oculto de tribos, dialetos e culturas ancestrais que sobreviveram isoladas durante séculos num território imenso e hostil, que poucos conhecem e menos ainda se atrevem a descobrir. Muitos desconhecem que no Sudão sobrevivem tradições tão antigas e secretas que nem mesmo os próprios sudaneses falam delas abertamente. Rituais que desafiam a lógica moderna e leis não escritas que podem decidir o destino de um homem ou de toda uma família. Tradições tão extremas que, mais adiante neste documentário, você descobrirá como é possível que uma mulher chegue a se casar com um homem que já não está vivo. Geograficamente, o Sudão é um mundo à parte. É um país onde as planícies parecem não ter fim. Os desertos ardem sob um sol implacável e, de repente, aparecem regiões férteis alimentadas pelas águas do Nilo Azul. Essa mistura tão extrema de paisagens moldou geração após geração a maneira como vivem aqueles que o habitam. Devido a essa realidade, a densidade populacional é surpreendentemente baixa para um país tão grande. Para imaginar melhor, o Sudão ocupa um território equivalente à soma da França e da Espanha, mas vive aqui menos gente do que na cidade de Madrid. É tanto espaço para tão pouca população que, em algumas áreas, há literalmente uma pessoa para cada 10 campos de futebol. Nesses lugares, você não encontrará cidades nem estradas. Apenas tribos remotas que aprenderam a sobreviver onde quase ninguém mais ousaria. Nessas áreas desoladas, se estende um dos desertos mais extremos do planeta, o deserto da Núbia. Não é apenas areia, é um vazio interminável onde o calor bate como um martelo e a seca atinge níveis quase impossíveis. Há regiões onde não cai uma única gota de chuva durante séculos, e o ar é tão seco que a pele racha em questão de minutos. Os exploradores o descrevem como um Marte africano, um território tão hostil que, mesmo no século XXI, existem recantos onde praticamente ninguém jamais pisou. Mesmo assim, contra toda a lógica, aqui sobrevivem comunidades nômadas como os Bicharim,
Um povo tão resistente que consegue orientar-se sem mapas, encontrar água onde ninguém o faria e suportar temperaturas que fariam qualquer outro ser humano desmaiar. Para eles, viver no Nilo não é um feito, mas sim a sua rotina diária. Neste deserto, as temperaturas podem ultrapassar os 50 graus durante o dia. Um calor que queima a pele como se você estivesse caminhando sob um forno aberto. E quando a noite cai, o termômetro pode cair para alguns graus abaixo de zero. Esse contraste brutal, de calor insuportável a frio cortante em poucas horas, faz parte do ambiente natural para os nômades que há séculos cruzam essas terras. Essa realidade extrema também marca Khartoum, a capital do Sudão, reconhecida como uma das cidades mais quentes do planeta. Em Khartoum, no auge do verão, a temperatura costuma ultrapassar facilmente os 50 graus Celsius, algo que poucas capitais do mundo experimentam. Para sobreviver a esse clima extremo, os habitantes de Khartoum constroem casas tradicionais feitas de tijolos de barro, um material que respira e mantém o interior surpreendentemente fresco, apesar do calor externo. Os tetos altos permitem que o ar quente suba, os pátios internos funcionam como pequenos oásis à sombra e as paredes grossas bloqueiam o sol como se fossem muralhas. As áreas mais antigas da cidade também foram projetadas com esse objetivo: escapar do sol e do calor. É por isso que suas ruas são estreitas, sinuosas e mudam de direção como se fossem um labirinto. Não se trata de um capricho urbanístico, mas de uma estratégia milenar para criar sombra em cada esquina. Esse traçado irregular é especialmente sentido nos souks, onde as ruas se entrelaçam de tal forma que é fácil perder a orientação, mesmo para quem mora aqui. Os souks de Khartoum são famosos em todo o país, porque seus corredores estreitos e cobertos parecem sempre levar você a um espaço mais fresco, como se conhecessem melhor do que ninguém o caminho para escapar do calor. Entre vendedores de especiarias, artesãos e comerciantes de tecidos, o ar se move de maneira diferente, protegido por telhados de madeira, lonas e arcos que filtram a luz como se fosse ouro líquido. Fora dos souks, a sensação de intriga não desaparece, já que o Sudão é um país imenso, com regiões tão remotas que parecem existir fora do tempo. Aldeias remotas com tribos que quase ninguém viu. Cerimônias noturnas e códigos que nenhum estrangeiro entende. Neste país, um casamento pode durar menos de 1 hora, uma linhagem vale mais que a vida, e um erro pode custar muito mais do que sua reputação. Existem áreas onde as estradas se transformam em trilhas de areia, os mapas deixam de ser precisos e o sinal do telefone desaparece por quilômetros. Por isso, para um estrangeiro, entrar nessas regiões sem um guia seria se perder em um labirinto ainda maior do que o dos mercados de Khartoum. Em certas regiões do oeste do país, perto de Darfur, os guias tradicionais usam sinais quase invisíveis para se orientar, como montes de pedras, galhos colocados ou até variações na cor da areia. Para eles, são marcas claras, para um viajante inexperiente, apenas detalhes da paisagem. Por isso disse que em algumas zonas, um visitante pode se perder, não porque algo estranho aconteça, mas simplesmente porque o território é tão vasto, mutável e complexo que apenas aqueles que cresceram lá conhecem seus verdadeiros caminhos. Mas o país esconde realidades muito mais hostis, onde você pode se perder para nunca mais voltar, especialmente em algumas de suas fronteiras. O Sudão faz fronteira com regiões que passaram por longos períodos de instabilidade, e isso transformou vários pontos fronteiriços em locais onde nenhum viajante deveria entrar. Em certos trechos, as estradas são controladas por grupos locais. Há passagens que mudam de administração dependendo da época do ano, e rotas onde os mapas oficiais deixam de ser confiáveis. Até mesmo os próprios sudaneses evitam entrar sem guia, porque a situação pode mudar de 1 quilômetro para outro. São zonas onde só se deslocam aqueles que conhecem cada colina, cada trilho e cada sinal do terreno. Para um visitante, atravessá-las sem apoio local não é uma aventura, mas uma imprudência total. São espaços reservados apenas para aqueles que compreendem a realidade desta região. Realidades muitas vezes extremas,
como a prática mais controversa do país, e certamente uma das mais excêntricas também do mundo. Uma tradição que tem a ver com uma lei chamada Lei da Linhagem. Uma regra tão antiga e tão poderosa que ainda domina a vida de milhares de famílias. Para entender essa tradição, é preciso imaginar um mundo onde o sobrenome não é apenas um nome, mas um espírito vivo que se transmite de geração em geração. Entre os Nuer e os Dinka, duas das comunidades mais influentes do sul do Sudão, a continuidade de sua linhagem é sagrada. Não se negocia, não se questiona. E isso dá origem a um dos segredos mais impactantes dessa cultura, pois nessas etnias do Sudão, se um homem morre sem ter filhos, sua família não pode permitir que seu nome desapareça. Se isso acontecer, seu espírito ficaria inquieto, preso entre mundos, e com ele também ficariam presas a reputação, as terras e os direitos de toda a sua família. Por isso, existe uma obrigação social que surpreende a qualquer pessoa, especialmente se vier de fora. Nesta sociedade, se um homem morre sem descendência, outro homem deve ter filhos em seu nome. Não é um mito nem uma metáfora poética. É uma responsabilidade real. O irmão do falecido, ou um parente próximo, caso ele não tenha irmãos, deve gerar um filho com a viúva. Mas essa criança nunca será sua, nem herdará sua linhagem. Esse filho sempre será considerado filho do falecido. E o pior de tudo é que recusar não é uma opção. Um homem que se recusar a fazer isso pode perder o apoio de seu clã, ser afastado da comunidade, deserdado ou considerado uma vergonha para sua família. Em uma sociedade onde o clã é tudo, isso pode significar perder mais do que qualquer um imagina. Essa pressão tão intensa levou à criação de um ritual também único no planeta, não pelo nome, mas pela forma como é vivido aqui: os casamentos fantasmas. Uma tradição que parece tirada de um livro sagrado esquecido, mas que ainda continua viva. O casamento fantasma funciona no Sudão de uma forma tão surpreendente quanto lógica dentro desse sistema. A família do falecido paga o dote como se ele, aquele homem que já não está mais neste mundo, fosse se casar pela segunda vez. É um novo casamento, mesmo que ele tenha morrido. Não se trata de um simples gesto simbólico. É um dote real, um contrato matrimonial autêntico reconhecido por toda a comunidade. Após esse pagamento, a mulher volta a se casar com o falecido por meio de um ritual especial. Esse ritual a torna oficialmente a esposa do falecido, embora seu marido exista apenas no nome e na memória. Dessa forma, ele fica legalmente integrado ao clã, e qualquer filho que nasça será considerado filho do morto, não do homem vivo que será obrigado a tentar gerá-lo. Em seguida, é escolhido um homem vivo, normalmente um parente do falecido, cujo único papel será gerar descendência. Mas esse homem nunca será marido, nem terá direitos sobre a mulher ou autoridade sobre os futuros filhos. Seu papel será estritamente biológico, ou seja, gerar e se retirar. Para que essa tradição continue existindo e para cumprir a lei da linhagem, no Sudão são praticados os chamados casamentos expressos, uniões que podem durar apenas 45 minutos. Esse é o tempo que o clã considera suficiente para que o homem escolhido cumpra seu único dever: gerar o filho que levará o nome do falecido. Nada mais. Não há convivência, não há vínculo emocional nem relacionamento de casal. É um ato estritamente funcional que deve ser cumprido para manter viva a linhagem do homem falecido. O mais impactante é que, como dissemos, o homem escolhido, seja ele irmão, primo ou um parente próximo, não pode se recusar. Não se trata de uma opção pessoal, mas de uma responsabilidade cultural. Recusar-se seria desafiar a lei da linhagem, uma afronta que pode custar-lhe prestígio, proteção, direitos e seu lugar dentro do clã. Em comunidades onde a família é tudo, recusar-se equivaleria a ficar completamente isolado. Por isso, uma vez nomeado, o homem participa do ritual íntimo com a viúva e, assim que o propósito é cumprido, ele se retira do processo para sempre. A mulher continua casada apenas com o falecido, os futuros filhos pertencem ao seu marido falecido e o homem vivo retorna à sua vida sem reclamar nada. O casamento expresso existe para isso: cumprir a tradição, encerrar o dever espiritual
e garantir que o nome do falecido nunca desapareça. Assim que nasce o primeiro filho, o vínculo termina. O clã considera que a missão está cumprida e que a linhagem do falecido continua viva. Certamente você ficou surpreso, mas nessas sociedades, aos olhos da comunidade, a mulher é casada com um falecido. Os filhos pertencem a ele e o homem vivo não passa de um substituto, uma sombra que aparece e desaparece quando não é mais necessário. É um sistema estranho para o mundo moderno, mas faz parte da alma dessas comunidades. Não é visto como algo trágico, mas como um ato de continuidade, respeito e equilíbrio espiritual. Se você está gostando de descobrir essas realidades tão fascinantes, deixe um like e inscreva-se no Mundo Sem Censura. Como você pode ver, aqui mostramos o planeta como ninguém mais faz. E adoramos ter você conosco. Então, obrigado. Essa prática continua viva porque garante a estabilidade dos clãs. E, embora seja difícil de acreditar, no século XXI ainda existem comunidades onde essa norma continua sendo obrigatória. E é precisamente nessas mesmas regiões que habitam algumas das etnias mais fascinantes do continente. Povos reconhecidos por antropólogos de todo o mundo como os humanos mais altos do planeta. Os lendários gigantes africanos. Os viajantes que chegam pela primeira vez a essas regiões ficam surpresos ao ver os Dinka, um povo reconhecido por antropólogos de todo o mundo como um dos mais altos do planeta. Não é um mito nem um exagero. Em muitos de seus clãs, os homens atingem facilmente uma altura média próxima a 1,91 m, enquanto as mulheres podem se aproximar ou até mesmo ultrapassar 1,85 m. É por isso que muitos os consideram os seres humanos mais altos da Terra. Para entender melhor, basta compará-los com outros países. O homem médio na Espanha mede cerca de 1,74 m, nos Estados Unidos cerca de 1,77 m, e no México a média masculina é de cerca de 1,70 m. Isso significa que, ao lado de um Dinka médio, um homem espanhol, americano ou mexicano pode se sentir quase minúsculo. A essa estatura imponente se soma algo ainda mais impressionante: sua agilidade. Os Dinka não são apenas altos, mas surpreendentemente leves, rápidos e resistentes. Seus corpos longos, sua musculatura definida e sua capacidade de percorrer longas distâncias sob um sol escaldante parecem ter saído de outro mundo. É como se a natureza tivesse esculpido seus corpos para sobreviver e dominar um dos ambientes mais adversos do continente. Entre os Dinka, respeita-se a lei da linhagem e os casamentos fantasmas, sendo uma das sociedades mais tradicionais e ancestrais do Sudão. Estudos genéticos realizados ao longo de décadas explicam parte do mistério. Os pesquisadores encontraram uma combinação única de fatores. Uma seleção natural que favoreceu corpos altos para se moverem por planícies abertas. Um legado genético muito antigo e uma dieta tradicional rica em leite, carne bovina e sangue de gado, fonte essencial de ferro e proteínas. Uma curiosidade surpreendente é que alguns estudos recentes realizados em refugiados Dinka que cresceram fora de seu ambiente ancestral mostram alturas médias mais baixas, próximas a 1,76 m. Isso demonstra algo incrível: que sua estatura extrema não depende apenas da genética, mas também da dieta, do ambiente e do modo de vida. É como se o próprio Nilo, seus pastos e seu estilo de vida moldassem seus corpos. Outra teoria fascinante conecta esses povos às antigas civilizações do Vale do Nilo, que acredita que, durante séculos, as migrações entre o sul do Sudão, a Etiópia e o Egito criaram uma mistura genética única. Alguns antropólogos sugerem que características como estatura elevada ou constituição esguia podem ter raízes que remontam às populações que habitaram as margens do rio mais emblemático do mundo. Uma mistura de genética, tradição, dieta e adaptação ambiental que forjou os chamados gigantes africanos. A vida cotidiana dos Dinka já é impressionante por si só. Muitos deles continuam vivendo em vastas planícies abertas, pastoreando gado desde a infância, caminhando quilômetros todos os dias e dormindo em aldeias sem muros, onde o vento e a poeira moldam sua resistência. Sua relação com o gado é tão profunda que alguns jovens bebem leite misturado com um pouco de sangue de vaca,
um ritual ancestral que fornece nutrientes essenciais em um ambiente onde nem sempre há recursos. Mas essa conexão com o gado vai muito além da nutrição. No Sudão, especialmente entre os Dinka e os Nuer, uma vaca não é um simples animal. É riqueza, status, dote, segurança e identidade. O gado representa a base da economia tradicional, a unidade de valor e a raiz espiritual da comunidade. Por isso, quando um homem quer se casar, deve pagar o dote em vacas, não em dinheiro, não em objetos, em vacas. Dependendo da família e da beleza, reputação e posição da mulher, uma esposa pode valer entre 10 e 30 vacas, embora haja casos em que famílias prestigiadas exijam muito mais. Essas vacas não são simples animais. São parte da história do clã, herdadas de geração em geração. Entregar parte do rebanho é um ato de compromisso tão sério quanto o próprio casamento. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: você gostaria de conseguir esposas em troca de vacas? Quantas vacas você acha que vale? Você aceitaria a lei da linhagem ou tentaria fugir do país antes de fazer algo assim? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Você sabe que fazer isso é a melhor maneira de apoiar o mundo sem censura, para que continuemos trabalhando todas as semanas para trazer a você conteúdos tão interessantes como este. Então, obrigado! Para essas tribos, o gado também é um símbolo espiritual. Entre os Dinka, por exemplo, as cores, os padrões e os chifres de uma vaca podem ter significados associados à linhagem, aos ancestrais e à proteção do clã. Muitas vezes, uma família sente mais orgulho por uma vaca perfeita do que por qualquer posse material. Entre eles, existem verdadeiros concursos de gado, onde os jovens decoram suas vacas com cinza branca para protegê-las dos insetos, polém seus chifres, limpam sua pele com areia e as exibem diante da comunidade como se fossem joias vivas. A estética da vaca reflete o status do proprietário, pois para um Dinka, uma vaca bonita não é um animal bonito, é uma extensão de sua própria identidade e da de seu clã. Nesses concursos, as vacas caminham entre a comunidade como modelos desfilando em uma passarela ancestral. Uma vaca especialmente grande, elegante ou com chifres simétricos pode conferir enorme prestígio ao seu dono. Não é por acaso. Em sua cultura, uma vaca excepcional é comparável a uma obra de arte. O mais impressionante é que essa veneração ao gado está totalmente ligada à lei da linhagem, pois sem vacas não há dote, sem dote não há casamento e sem casamento não há descendência legítima para o clã. É por isso que as tradições matrimoniais, os casamentos fantasmas e a continuidade da linhagem estão profundamente ligados ao rebanho. Porque aqui, uma única vaca pode representar uma promessa, um futuro, uma herança ou até mesmo a honra de todo um clã. E quando você observa os gigantes africanos caminhando orgulhosamente entre seus rebanhos gigantescos, você entende que para eles as vacas não são animais. Elas são a espinha dorsal do seu mundo. Pensando em orgulho e linhagem, no Sudão existem sociedades que mantêm tradições realmente curiosas relacionadas à sedução e ao status. Neste país de rituais antigos e códigos invisíveis, há homens que usam maquiagem, mulheres que escolhem seus parceiros guiando-se por cicatrizes e jovens que participam de cerimônias onde a beleza nem sempre significa o mesmo que no Ocidente. Entre os Beja, no leste do Sudão, por exemplo, muitos homens usam kohl, um pigmento escuro que contorna os olhos, para destacar o olhar. Eles não fazem isso por moda ou por coqueteria moderna. Para eles, um olhar intenso é símbolo de virilidade, mistério e poder espiritual. Um homem com os olhos delineados é considerado digno, elegante e atraente. Muitos viajantes ficam surpresos ao descobrir que nessas comunidades, usar maquiagem não diminui a masculinidade, mas a aumenta. Em outras regiões, especialmente entre alguns grupos nilóticos, a beleza é expressa por meio de cicatrizes rituais. Homens e mulheres fazem marcas na pele desde a adolescência. Essas cicatrizes contam histórias, marcam a idade adulta, a coragem, a resistência à dor e, surpreendentemente, a capacidade de seduzir. Uma pele marcada não é um defeito para eles, mas sim um troféu. Um corpo cheio de cicatrizes elegantes pode ser tão irresistível quanto um rosto perfeito em outras culturas.
Em certas regiões, as mulheres procuram homens com cicatrizes específicas que representem coragem. Uma linha sobre a maçã do rosto pode simbolizar um rito de passagem. 3 sobre o peito podem indicar resistência. E uma marca no braço pode indicar que aquele homem protegeu sua família ou venceu um conflito territorial. Um homem sem cicatrizes, sem marcas ou histórias inscritas na pele, pode ser considerado por elas como incompleto. E o mesmo ocorre com os homens que usam maquiagem. Longe de serem vistos como frágeis, aqueles que usam kohl com estilo e presença são considerados sedutores, misteriosos, quase magnéticos. Muitas mulheres no Sudão afirmam que o olhar de um homem delineado com kohl é mais profundo e atraente. E alguns casamentos nessas comunidades começaram exatamente assim, com um gesto de maquiagem ou uma cicatriz que abriu as portas para o namoro. Como você pode ver, o Sudão é um país onde a beleza é medida pela coragem, tradição e linguagem corporal. Um país onde as cicatrizes contam histórias e os olhos maquiados transmitem poder. Um mundo onde a sedução é uma arte antiga, cheia de símbolos que sobrevivem há séculos. Símbolos como o Nilo Azul, o rio mais importante deste país, que não molda apenas a paisagem. Ele também molda as pessoas, suas crenças e seus destinos. O Nilo Azul nasce nas montanhas da Etiópia, atravessa o Sudão com força e, em seu percurso, se torna a verdadeira espinha dorsal dessas terras. As comunidades que vivem em suas margens o veneram como uma mãe antiga que oferece vida em um país abrasado pelo sol. Mas o Nilo Azul também guarda um segredo obscuro que muitos turistas desconhecem. Suas águas, aparentemente tranquilas, escondem os crocodilos do Nilo, considerados pelos especialistas como os mais agressivos e territoriais de toda a África. Esses gigantes podem atingir comprimentos que ultrapassam o tamanho de um pequeno barco, e sua força é tão devastadora que os povos que vivem junto ao rio ainda contam histórias de barcos inteiros virados por seu ataque. Por isso, banhar-se no Nilo Azul é uma imprudência que ninguém deveria cometer. Em muitos trechos do rio, basta colocar um pé na água para que os habitantes locais olhem para você com surpresa ou preocupação. Eles sabem. Aqui os crocodilos não avisam, não fogem, não hesitam. São predadores silenciosos que se movem como sombras sob a superfície. E somente aqueles que cresceram às margens do Nilo sabem como reconhecer seus sinais, antes que seja tarde demais. Mas além dos crocodilos, no Nilo Azul, os povos que seguem rituais, os gigantes que caminham pelas planícies, os mercados que se escondem em labirintos de sombra, todos existem graças a este rio que ascende o Nilo que chega ao Egito, pois este rio transforma um país árido em um corredor fértil onde, milhares de anos atrás, surgiu o maior mistério de todo o Sudão. Um mistério feito de pedra, areia, reis e espíritos. Suas pirâmides. Os anciãos contam que, muito antes de os faraós egípcios erguerem suas tumbas monumentais, essas terras já conheciam as pirâmides. No Sudão, sob o sol do deserto núbio, surgiram os reinos de Cush e Napata, civilizações orgulhosas que dominaram o curso do Nilo muito antes de o mundo compreender seu poder. Poucas pessoas sabem, mas o Sudão é o país com mais pirâmides do mundo, muito mais do que o lendário Egito. Já que enquanto o Egito tem pouco mais de uma centena, o Sudão guarda mais de 250 espalhadas por suas colinas e dunas. Algo que chama a atenção de quem as conhece é que as pirâmides sudanesas não se parecem com as egípcias. São mais altas e pontiagudas, estreitas, elegantes, quase como lanças cravadas na areia. Elevam-se em grupos, formando cidades de pedra onde os espíritos de reis e rainhas, sacerdotes e guerreiros parecem ainda vigiar o horizonte. Foram esses reis de Cush que, em um momento decisivo da história, avançaram para o norte e conquistaram o Egito, tornando-se faraós. Governaram a partir de Tebas, vestiram ouro egípcio e foram chamados de os faraós negros. E quando regressaram ao Sudão, trouxeram consigo a arquitetura do país conquistado, mas transformaram-na. Foi então que começaram a construir pirâmides a um ritmo que o Egito nunca igualou. Cada rei queria a sua. Cada rainha queria seu lugar eterno.
E cada sacerdote queria uma tumba que falasse com os deuses. Ao contrário do Egito, onde as pirâmides eram construídas em grandes cidades funerárias conectadas a templos monumentais, no Sudão surgiam necrópolis completas perdidas no deserto. Os arqueólogos dizem que essas pirâmides são menores que as egípcias, mas também mais numerosas e espirituais. Os antigos escribas esculpiram rituais, orações e mistérios em suas paredes. Eles falam de reis que lutaram contra impérios, de rainhas que governaram com mão firme e de deuses que caminhavam entre os homens. São pirâmides que não buscam impressionar pelo tamanho, mas pelo significado. E embora tenham sido esquecidas pelo mundo inteiro durante séculos, hoje ressurgem como um segredo que apenas os viajantes mais curiosos descobrem. Caminhar entre elas ao amanhecer é como entrar em um sonho antigo. O sol pinta as pirâmides de vermelho, o deserto permanece em silêncio e o vento sopra como se ainda quisesse proteger os segredos dos reis de Kush. Se você chegou até aqui, provavelmente está interessado em saber como visitar o Sudão. Por isso, nós do Mundo Sem Censura pesquisamos a fundo e agora vamos contar como chegar e aproveitar ao máximo este país extraordinário. Para começar, chegar ao Sudão vindo da América ou da Europa não é tão fácil quanto chegar a destinos turísticos mais comuns, mas também não é impossível. A maioria dos viajantes entra pelo Aeroporto Internacional de Khartoum, na capital. Da Europa, há voos com escalas em países africanos como Etiópia ou Quênia. Da América, a rota geralmente inclui várias conexões em cidades africanas como Nairobi ou Addis Abeba. Quanto ao visto, é indispensável solicitá-lo antes da chegada, pois no Sudão ele é obrigatório. Quanto ao custo de vida, o Sudão é um dos países mais baratos do mundo para viajantes com espírito aventureiro. Por exemplo, hospedagem e alimentação podem ser muito baratas. Um prato local em um restaurante simples pode custar apenas cerca de $10 americanos ou menos. E um quarto de nível médio pode custar entre $20 e $30 por noite em certas regiões mais acessíveis. Para aqueles que desejam conhecer de perto as tribos e tradições do país, é possível organizar excursões a áreas remotas para visitar os povos dos gigantes africanos ou explorar as impressionantes pirâmides do Sudão. Essas excursões geralmente duram vários dias e incluem guias locais que facilitam o acesso e a experiência. Os preços variam, mas uma excursão de 3 dias pode custar entre $200 e $400, dependendo da agência e do nível de conforto desejado. No entanto, sobre a segurança, é fundamental esclarecer. O Sudão é um país com regiões onde a situação é muito tensa. Embora muitas áreas sejam perfeitamente visitáveis, há áreas onde a segurança não é garantida e muitos países alertam diretamente para não viajar para lá. Por isso, certamente não é a melhor época para viajar para este país fascinante. Por isso, recomenda-se viajar sempre com guias profissionais, evitar entrar em territórios muito remotos ou sem uma organização especializada e manter-se atualizado sobre a situação local antes de planejar a viagem. Além disso, o contato com as tribos exige respeito, sensibilidade e mente aberta. Povos como os Dinka, embora hospitaleiros, valorizam profundamente suas tradições e modos de vida. Ser um visitante respeitoso é fundamental para que a experiência seja autêntica e enriquecedora. Nós, do Mundo Sem Censura, esperamos que este vídeo tenha ajudado você a descobrir o Sudão, um país tão fascinante quanto extraordinário. Se você gostou do que viu, não hesite em dar um like e deixar um comentário. É a melhor maneira de nos apoiar para que continuemos trabalhando todas as semanas e trazendo conteúdos tão impactantes como este. E antes de você ir embora, não perca o vídeo que você pode ver agora, onde exploramos outro dos lugares mais misteriosos e bonitos da Terra. Você vai adorar.